Mas vamos lá, então o Niels, voltando um pouco à história do Niels, ele começou, Niels Henning Ørsted Pedersen, baixista então dinamarquês, como eu estava dizendo, baxistaço, o cara tocou muito, e ele começou a tocar muito cedo, começou a tocar piano, com uns 14 anos ele já descolou um baixo acústico. Ele, num documentário dele, inclusive recomendo esse documentário, tem no YouTube, chama Niels Henning Ørsted Pedersen Documentary. Então é só escrever da palavra documentário em inglês na frente do nome dele, que é um nome meio difícil, mas baixistas já estão acostumados, já leram antes, quem escutou alguma coisa dele já falou esse nome antes. O documentário tem uns poréns, porque o documentário é inteiro em dinamarquês, é ele falando em dinamarquês, e tem uma legenda em inglês, e na legenda tem umas coisas escritas um pouco erradas. Então tem que confiar que o cara legendou certo, dá pra entender o contexto. Eu não falo dinamarquês, mas o documentário é muito legal e mostra um pouco da trajetória dele. Ele diz lá que quando ele começou a tocar piano tinham 2 pianistas na escola ou nesse contexto, um bom e um ruim. E o bom não era ele era o ruim, então ele foi tocar baixo. Ele mais ou menos então, como a maioria dos baixistas, começou tocando outro instrumento. Inclusive eu acho que isso é uma realidade para muita gente, né? A gente começa sempre tocando, sei lá, eu que vim do rock and roll e a maioria dos meus amigos que eu converso que também começou meio livre, tocando rock e tal, a gente queria tocar guitarra e aí sobrou o guitarrista na banda, a gente foi tocar baixo. E o Niels foi um pouco isso, só que ele queria ter tocado piano e ele foi pro baixo, graças a Deus, bom pra gente, porque o cara tocou baixo demais. Então com uns 14 anos ele foi tocar contrabaixo. E ele tocava em vários contextos lá na Dinamarca. Ele começou a tocar ainda adolescente, se não me engano com uns 15, 16, ele já tocava fixo num restaurante, numa casa de show importante da Dinamarca. Eu esqueci, não sei direito qual cidade, que não tenho certeza se é da capital agora, nesse momento, não me lembro, provavelmente. E nessa casa de show ele conseguia, muitas vezes ele conseguiu tocar, ainda adolescente, com muitos artistas de jazz que viajavam para a Europa. Então os artistas iam para a Europa fazer turnê, por exemplo, o Bill Evans viajou sozinho para a Europa, só o Bill Evans. Massa ali, tá tudo bom o som aí, Leandrão? E aí ele viajou sozinho para a Europa. O Bill Evans, por exemplo, foi um cara que viajou sozinho para a Europa nessa época e montou uma gig lá para tocar, e o Niels era o baixista dessa gig. O Sonny Rollins foi para lá, a mesma coisa, fez turnê na Europa, o bassman era o Niels. O Ben Webster, Niels. Aí quando ele tinha 17 anos, o Count Basie, massa, mano, Count Basie convocou ele para tocar na banda dele nos Estados Unidos. A mãe dele vetou, falou: grande, ainda não, você tá muito novo. Então ele não foi, mas ele com 17 anos já teve essa oportunidade de trampo para tocar nos Estados Unidos com uma das maiores referências do jazz, ainda adolescente, com 17 anos, 16, 17. Mas ele não foi, mas ao mesmo tempo ele estava tocando muito na Dinamarca, estava cheio de trabalho, exatamente por isso. Artistas importantes que iam para lá tocavam com ele, e aí ele não foi, ficou por ali. E aí uma coisa interessante que eu vi nesse documentário, porque eu vou entrar o grande roubo que eu vou fazer do Niels, é essa técnica de mão direita que ele tem, que ele usa 3 dedos. No geral, os baixistas elétricos e acústicos, a gente usa 2 dedos, indicador e médio. Como eu já disse antes, em outra live, em outros conteúdos, o Ray Brown, que é um baixista super importante para todos, usava um dedo só. Um dedo só. Quando ele estava tocando uma balada, no geral, quando não tinha que ser uma coisa muito rápida, ele vinha com um dedo só. Um dedo em cima da corda, usando bastante da carne para ter mais som. E muitos baixistas, eu me incluo nessa lista, usamos 2 dedos, o indicador e o médio juntos. Juntos não, alternados, intercalados. Cada hora um dos dedos. E o Niels, uma das sacadas, uma das coisas que ele
tinha de diferente é que ele usava 3 dedos. Ele usava indicador, médio e anelar. É uma técnica que é bem característica dele. Eu não sei, não vou afirmar que ele foi o primeiro a fazer isso, mas ele foi um baixista que marcou muito por essa técnica, porque ele é um baixista que ele é muito virtuoso. Tecnicamente falando, ele toca muito rápido. Tudo que tem dele tocando é muito impressionante. Se você não conhece o Nils ainda, fica a dica aqui para você ouvir qualquer coisa dele. Tem um som que me mostraram essa semana que é incrível. É um duo dele com a Tânia Maria, que é uma pianista brasileira. Eles tocando um baião, chama Baião Improvisado. No pau, um baita groove, ele tocando rápido, técnica bonita, timbre bonito. Tem um outro vídeo famoso dele que é ele tocando Dona Lee com o Joe Pass, que é um guitarrista. Os caras tocando Dona Lee muito rápido. E o cara, bicho, muito rápido, a técnica muito em cima. Então ele é muito famoso por ser um virtuose do baixo acústico, por ser um virtuose no estilo e no instrumento. E a técnica de mão direita ajuda, facilita muito para se tocar muito rápido. Mas antes de entrar nela, o que eu queria dizer, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que no documentário, enquanto mostra cenas dele adolescente, tocando com o Bill Evans, tocando com o Sonny Rollins, com o Ben Webster, ele ainda não usava os 3 dedos. Ele usava só um ou 2. Muitas vezes ele usava os 2 juntos, assim, um ajudando a fazer força em cima do outro. Então ele ficava com os dedos meio aqui, ó. Que é uma coisa bem comum também. Então ele também foi desenvolvendo essa técnica de mão direita dele ao longo do tempo. Ele deve ter sentido essa necessidade de tocar rápido. A mão esquerda dele era impressionante, o cara tocava muito rápido mesmo, era incrível. E fala, Tony. Roubo não, citação, isso aí. Ô Tony, tá bom o som aí das coisas, cara? Você que tá no YouTube? Tá travando bem aparentemente, né? Enfim. E aí, ele foi desenvolvendo com o tempo. Foi uma surpresa pra mim. Foi uma surpresa pra mim também, quando eu descobri que ele não usava os 3 dedos desde sempre. Que ele usava 1 e 2 e foi desenvolvendo com o tempo. Então fica aí também essa sugestão de documentário, um documentário do Nils tocando com uma galera. É muito legal ele falando, por exemplo, que o Sonny Rollins pegou no pé dele quando ele era novo, que o Sonny Rollins falou, bicho, você tá tocando muita coisa nas baladas, toca menos, dá um pouco mais de espaço pra mim, assim, ele meio que cobrando o cara, bicho, dá uma brecha, você tá tocando muita coisa. E ele falou, mas por quê? Ele tinha tocado baladas com o Bill Evans, e o Bill Evans é um pouco mais livre nesse aspecto, segundo ele mesmo, né? E aí ele não entrou em nenhum atrito com o Sonny Rollins, claro, porque ele falou, e também nesse documentário ele disse que foi a primeira vez que ele tocou com alguém que tinha essa aura, que tinha um lance, né? O Sonny Rollins tem um lance. E aí ele ouvia super o Sonny Rollins, mas quando ele tomou essa, entre aspas, essa bronca do Sonny Rollins, ele ficou um pouco assustado. É legal ver ele falando lá. Tudo bem que ele tá falando em dinamarquês e a legenda tá em inglês meio esquisito, mas dá pra sacar, é legal pra caramba. E aí ele também diz uma coisa muito legal, que tocar com esses caras ajudou muito. Então um roubo, já antes de entrar no principal roubo, principal citação, como diz o Tony, do Nils, que é a técnica de mão direita dele, uma das coisas que ele falou foi que o fato de tocar com muitos músicos diferentes o ajudou muito a ser o músico que ele foi. Ouvir músicos importantes falando, fazer turnê com esses caras, conversar com eles, ver o que eles pensavam de música, como eles tocavam. Então, uma primeira sugestão que eu já pego dele pra mim e pra vocês é conversar com as pessoas que estão tocando com você, tentar se infiltrar em trabalhos em que você é o pior. Ou que você... O problema é se você for muito pior, fica ruim, né? Também é ruim ser um piorzão. Mas é bom não ser, é bom quando você é o menos experiente. E aí você tem que também chegar na humildade e se entender com todos que estão tocando, tentar captar o que todo mundo tem para dizer. Sempre alguém tem para dizer, e não é o pior de idade, ou mais novo, ou mais velho. É ser o... Todos têm alguma experiência. Talvez até reformulando, você não precisa necessariamente ser o pior, mas em todos os contextos que você está tocando, tem sempre alguma coisa para se aprender.
Então é sempre legal estar antenado musicalmente e nas pausas, no café, no ensaio, qualquer outro momento, conversar e tentar entender o que os outros músicos estão pensando também. O que os outros músicos pensam, como eles pensam música, enfim, tudo isso que eu acho que é super importante. Então essa é uma dica que ele diz meio solta assim, mas é muito legal. E vamos lá pro o grande roubo do Nils, que é essa técnica de mão direita de 3 dedos dele, como ele faz. Então, lembrando que o usual não é usar... Fala, Paulinho, massa, mano. O usual não é usar os 3 dedos na mão direita. Não que não é o usual. Normalmente os baixistas usam um dedo ou 2, indicador e médio, juntos. O Ron Carter, o Ray Brown, por exemplo, só usava o indicador. O Ron Carter é um baixista que, no geral, quando tem coisa mais lenta, ele usa mais os 2 ao mesmo tempo. O Patitucci foi um que eu já vi tocando assim também, colocando um em cima do outro. O próprio Nils, no começo de carreira, fazia isso com os 2, um em cima do outro, mas ele veio com essa sacada para ele, que foi uma das coisas que é o que marca, todo mundo fala disso, numa última live alguém até me lembrou desse assunto, que são os 3 dedos. Então ele usa o anelar, o médio e o indicador. Qual que é a técnica que ele usa? O grande lance é que ele pensa cada hora um e ele não volta. Então ele faz, por exemplo, anelar, depois ele vai para o médio, depois ele vai para o indicador, e aí ele não volta para o médio, ele faz sempre essa ordem, anelar, médio, indicador, anelar, médio, indicador, ele sempre faz isso. Por que eu estou enfatizando isso? Tem alguns baixistas elétricos que usam 3 dedos. Alguns fazem como o Nils, se não me engano o baixista do Iron Maiden, fugiu o nome dele aí, Harris, desculpa aí hein galera, falhou. Ele usa 3 dedos do jeito que o Nils usava. Anelar, médio, indicador. E tem um outro baixista que usa os 3, mas ele faz voltando. Faz anelar, médio, indicador, médio, anelar, médio, indicador, médio. Então fica 4, como se fossem 4 figuras. 1, 2, 3, 4. E o Nils sempre pensa 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Steve Harris, obrigado, viu? Foi perto, vai. Eu tava com Ed Harris na cabeça, mas Ed Harris é um ator. O cara tá viajando. Steve Harris. O Steve Harris usa os 3 também na técnica do Nils. Sempre 3 notas, meio que o tempo subdivide em 3. Fica anelar, médio, indicador, 3. E alguns fazem anelar, médio, indicador, médio. Então fica 4, né? 1, 2, 3, 4 de novo com o médio. Então o lance pra gente pensar é sempre cada hora um. Eu já estudei por um tempo, há alguns anos atrás, eu tive a sorte, a felicidade de fazer umas aulas com o Célio Barros, que é um baita baixista brasileiro, que também usa esses 3 dedos da mão direita. Inclusive, ouvindo mais do Nils, como eu estava me preparando para essa live, eu fui ouvir mais coisas do Nils e me dei conta que o Célio tem muita influência do Nils. Não me era tão claro isso. Eu sabia que ele tinha, entrando um pouquinho no Célio agora, um parênteses, sabia que o Célio gosta muito de baixistas europeus. Por exemplo, o Arild Andersen, que é um baita baixista. Um outro que chama Bjorn Alterhog, não sei se eu falei certo o nome dele. São baixistas noruegueses. O Bjorn é norueguês, o Arild eu não tenho certeza. São baixistas que gravaram na ECM muitas coisas muito importantes, muito legais. E eu sabia que o Célio gostava desses sons desses caras. Mas vendo o Nils e vendo o Célio, eu vi que o Nils influenciou muito a carreira do Célio, muito a maneira que ele pensa. E essa grande lance, enquanto fiz as aulas com o Célio, ele me passou dicas desse estudo do Nils, de usar como usar essa mão direita com 3 dedos. Tá tudo certo o som no YouTube, galera? Ajuda eu, o som e a imagem. Então, o exercício, vou propor um exercício. Lembrando então que é sempre anelar, médio, indicador. O importante, eu acho, de se pensar aqui é o movimento da mão direita para você conseguir tocar um anelar com naturalidade. Porque para você chegar com ele aqui, você acaba tendo que levantar um pouco o pulso. Se você ficar com a mão totalmente para baixo, eu vou levantar um pouco aqui, que senão não aparece na tela. Se você ficar com a mão totalmente para baixo, o anelar fica longe da corda, ele fica em paralelo total aqui da corda. Então você acaba tendo que virar um pouco esse pulso para fazer isso. Então o movimento acaba sendo esse daqui. Isso é um movimento natural do seu braço.
você faz esse movimento natural do braço. Ele sobe aqui e desce aqui. Só que você vai fazer isso no sentido da corda, no movimento um pouco mais controlado, porque tem menos espaço físico para essa movimentação. Então você acaba girando um pouquinho a mão para poder chegar no anelar. Mas o estudo que eu sugeriria era com corda solta, você fazer os 3 dedos em cada corda. Quantas vezes você achar necessário. E aí, o grande lance, principalmente para quem não faz essa técnica ainda, é que você vai precisar criar calo no seu dedo anelar. Então no começo vai doer, porque baixo acústico tudo dói no começo, tem calo, você vai precisar fazer o calo. E o outro lance muito importante é você ter o som equilibrado entre os 3 dedos. Você tem que tomar cuidado para não ter, vou exagerar, uma coisa assim. Seu anelar tem um sonzinho, seu dedo médio tem um pouco mais e seu indicador tem um sonzão. Você tem que conseguir controlar, deixar igual. Beleza, o Tony tá falando ali no YouTube, mas cara, eu não sei se a internet aí em Roraima não, cara. Minha internet aqui em Atibaia tá deixando a desejar aqui também. Mas obrigado, se tá dando pra ouvir, já é um começo. Eu tô fazendo essa transmissão então no meu canal no YouTube, Daniel Coelho Bass. Tô filmando aqui, tá toda uma logística aqui, bicho. Tem celular aqui, webcam ali, tô filmando pra tirar umas informações ali. Tá brabo aqui o negócio. Bater um vento, cair aqui, eu não sei nem o que eu faço. E tô filmando então no meu canal no YouTube, Daniel Coelho Bass, e também tô no meu canal no Instagram, que é Daniel Coelho Music. Daniel Coelho Music. E eu tô com essa série, toda segunda eu tô fazendo essas lives às 16 horas, em que eu roubo sugestões de baixistas importantes para a história da música. E só para reenfatizar, essa semana eu tô falando sobre o Niels Henning Orsted Pedersen, já falei sobre o Ron Carter e já falei sobre o Ray Brown. Inclusive aceito sugestões, se alguém tiver uma sugestão de baixista para a semana que vem, gostaria muito de saber, por favor, me avisa, me fala aí. Então o estudo primeiro que eu sugeriria para isso é o estudo normal de mão direita para qualquer coisa que a gente costuma fazer. Mas com essa que é corda solta, uma corda só, trocando as cordas. E a sua mão acaba fazendo esse movimento todo que a minha mão está fazendo aqui, ó. Porque para chegar no anelar você acaba tendo que virar um pouco. Isso é uma coisa muito de se praticar. Eu também não uso essa técnica. Até estou considerando voltar a estudar porque eu acho muito legal. Mingos, boa Zacareta. Mingos é uma ótima. E o outro estudo é com cordas, misturando as cordas. Mas o ponto importante é fazer isso até criar um certo calo, se você não usa essa técnica. E tomar muito cuidado para o volume entre os dedos e entre as cordas também, mas nesse ponto específico, o volume entre os 3 dedos ficar equilibrado. Você tem que conseguir deixar o som equilibrado entre os 3 dedos. Recomendo muito, falo de novo, assistir esse documentário do Niels, que é muito legal, é uma entrevista dele, ele é um cara muito tranquilo, assim, apesar do que ele tocando é super virtuoso, é super tudo muito rápido. Ele é um cara muito tranquilo, tem um momento que ele fala uma coisa muito legal, que ele excursionou com o Oscar Peterson por 15 anos, né? E ele falou um pouco sobre essa, não dificuldade, mas essa diferença da criação dele na Dinamarca, com tudo já garantido pelo governo, tipo, tudo certo, minha vida já está mais no esquema, com a vida do Oscar Peterson, que teve que correr atrás de tudo. Então o cara é super focadão, super pilhado. Ele disse que em certos momentos ele passou um pouco até de raiva, eu acho, de pô, bicho, nós não vamos descansar nunca, o cara tinha show pra caramba, no dia que ia dormir, de repente mudou, tinha que pegar um voo pra ir pra não sei pra onde, aí ele chegou e reclamou com o Oscar Peterson isso num show. Falou, bicho, caramba, a gente não dorme, velho, fica viajando de um lado pro outro, esse show que era pra gente dormir, você veio fazer até aqui. Aí o Oscar Peterson falou pra ele, cara, ele era mais novo, né, que o Oscar Peterson, há alguns anos.
Cara, eu te entendo, mas as pessoas que pagaram para ver o nosso show hoje são tão importantes quanto as pessoas que pagaram para ver o nosso show ontem, assim como são importantes as pessoas que se propuseram a sair de casa e pagaram para assistir o nosso espetáculo. Pronto, ele falou, beleza, já entendi. Então ele começou a levar isso a sério. As pessoas se propuseram a nos assistir, elas merecem ter um bom resultado, ter um bom show e merecem que a gente faça um espetáculo muito bom. E isso cai no finalzinho do documentário, ele fala uma outra coisa muito legal, eu queria até encerrar com isso o assunto do Nils, porque eu acho que o grande lance dele mesmo são os 3 dedos da mão direita. Fica aqui até essa sugestão de estudo, vê-lo tocando para vocês verem mais coisas. Esse documentário é legal para ver ele usando a outra técnica também, eu até me assustei quando vi. Vê-lo tocando é legal. No finalzinho do documentário ele fala isso, que às vezes algumas pessoas falam, pô, que massa deve ser essa sua vida, hein, cara? Viajando pra caramba, aí trabalha lá 2 horas, toca 2 horas. Ele falou, mais ou menos, né? A gente trabalha essas 2 horas ao vivo, mas se as outras 22 horas não for disciplinadas, se eu não conseguir estudar, se eu não levar a sério tudo que eu tô fazendo, essas 2 horas que eu vou tocar, que eu vou entregar o show, não serve pra nada. Então, ele fala também sobre, é muito óbvio, é muito claro, pelo nível musical e de técnica que ele tem, que ele estudou muito, né? Então ele fala muito disso, que é muito importante ter disciplina também para se atingir nível alto em qualquer coisa. Isso é um assunto que é para qualquer coisa, né? Inclusive os músicos no geral, todos esses livros de desempenho, de como ser o mestre na sua área, eles sempre citam músicos que estudam horas e tudo mais, mas é sempre importante lembrar que é preciso muita disciplina e foco para a gente estudar e conseguir atingir tudo que a gente quer, para poder ter, então, trazendo o que ele diz, para as 2 horas de show serem um sucesso, para todo mundo sair satisfeito, as outras 22 horas do dia requerem muita disciplina, muito estudo e muito foco. Beleza? Esse foi o Nils Henning Ørsted Pedersen, minha roubadinha da semana. Fica aí, já fiquei com essa, gostei da sugestão, Charles Mingus. Provavelmente eu vou fazer domingos na semana que vem, mas toda sexta eu faço uma enquete abrindo aí. Scott LaFaro é foda, hein, mano, boa. Scott LaFaro tem uma técnica de mão direita legal. O Ed Gomes também, quando quer fazer certas frases parecidas com a onda do Scott, ele traz essa técnica, né? Boa sugestão também, Fábio. Pô, vou lançar essa como chama? Essa enquete entre Scott LaFaro e Charles Mingus, vai sair até tiro ali para descobrir quem que a gente quer ver. Vamos falar dos dois. Mas sexta-feira eu vou lançar uma enquete aí, vamos ver qual vai ser o baixista. Rufus, puta merda. Tem gente, né? Isso é bom, na verdade, né? É bom que tem sempre bastante baixista pra gente aprender. Scott LaFaro, Rufus... Quem que foi o outro? Mingus, que apareceu. Tava pensando em falar sobre o Paul Chambers também. Tem o Dave Holland. O Nando entrou aí, já lembrei do Dave Holland. Nandão é fã também. Pô, quem não é, né? Mas é isso, galera. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão? Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto específico da técnica de mão direita do Nils? Um detalhe importante. O polegar, com essa história também do Nils, o polegar tá sempre atrás aqui, ó. Não é de lado, é atrás. Ele põe aqui atrás e vira aqui. Beleza? Esse é um detalhe muito importante sobre a técnica do Nils. Ficou alguma dúvida sobre isso? Ou só sugestões de nome? Dave Holland, Charles Mingus, Scott LaFaro, Rufus Reid, Paul Chambers está aí na lista já. Tem gente, hein? Sexta-feira eu faço essa enquete e vou esperar o voto de todo mundo.